esse direito foi a lei de Micael. Luz na mente, paz no coração, energias positivas, saravá fraterno, muita luz a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um humilde encontro dos sábados. E hoje a gente espera passar para vocês com muito carinho, com muita dedicação também, essa questão que é muito profunda, que é um conhecimento trazido por Emmanuel, tá? Que são ciclos de atividade e repouso da Terra. A gente já conversou um pouco no vídeo passado, né? Mas hoje a gente vai tentar se aprofundar mais nessa questão. Como de praxe, peço a todos que fechem os olhos para a gente fazer a nossa prece, agradecendo a Suprema Consciência Una, o Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, governador da Terra, agradecendo ao grande Miguel, arcanjo, que com sua espada está cortando todo o mal na Terra, e agradecendo sobretudo a Ismael, que é o anjo tutor do nosso Brasil. Agradecendo a todos os guias, mentores espirituais e aos nossos guardiões que nos protegem nessa tarde de hoje. Cantarei um ponto da linha de Yorimá, um dos orixás mais potentes do nosso Pai, do nosso Deus, e que essa vibração possa pairar de forma positiva e serena para que nós possamos dar continuidade a esse estudo. Vem de tão longe da Aruanda, do além-mar, Pai preto, teus filhos chamam nessa banda, nesse congá. Valei-me, meu Pai, valei-me, valei-me na cruz de Oxalá, Pai preto, teus filhos chamam nesta banda, nesse congá. Valei-me, meu Pai, valei-me, valei-me na cruz de Oxalá, Pai preto, seus filhos clamam nessa banda, nesse congá. Salve o ponto de chamada da linha de Yorimá, dos amados e humildes pais velhos, os grandes magos da luz, da Senhora da Luz Velada, dessa Umbanda de todos nós. Que assim seja. Muito bem, meu pessoal. Senta aqui, já por favor. Como de praxe, conhecimentos gerais. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Durante toda esta viagem, nós somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela está aí na sua tela e, ao mesmo tempo, lá fora, à frente de sua janela. Sua tela é a janela da nave espacial Terra. A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como o Sol. Mas atenção, se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do Sistema Solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia vemos o Sol na mesma porção do céu, a sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente,
se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não haverá mais no mesmo lugar de hoje, mas a 2 palmos à esquerda. Avançando em sua órbita, a Lua se alinha com os planetas distantes e nos permite visualizá-los no céu. Saturno, por exemplo, na outra extremidade do Sistema Solar. A Lua aqui, e aqui a 1 palmo à esquerda Saturno. Se você tomar Saturno como referência, poderá medir o deslocamento cotidiano da Lua. Numa noite, a Lua estará à direita de Saturno, na outra terá passado para o lado esquerdo de Saturno. Todo dia a Lua aparece deslocada para a esquerda a 2 palmos de distância. E todo dia a Lua aparece com 50 minutos de atraso em relação à anterior. 50 minutos é o tempo que a Lua leva para percorrer a distância de 2 palmos para chegar no lugar onde estava ontem na mesma hora. Todas as noites a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Um dia é um pequeno crescente, no outro um crescente um pouco mais espesso e no outro ainda mais espesso. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas na Terra, vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. É nesta fase de meia-lua que a Lua sobrevoa a nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias a Terra gira em torno de si mesma. Durante esse tempo, a Lua continuou sua viagem. Nós a vemos então deslocada para a esquerda. Ela alcançará a linha sobre a qual estava a anterior com 50 minutos de atraso. Cruzando a órbita da Terra, a meia-lua vira uma referência que nos permite imaginar nosso próprio percurso. Normalmente não podemos ver de verdade aonde a Terra está indo, mas no dia da meia-lua podemos ver de onde ela vem. Aqui, onde você vê a meia-lua, é onde a Terra estava 4 horas atrás. Olhe para o seu relógio, olhe para a meia-lua. É lá em cima, naquele lugar do céu, onde você mesmo estava há 4 horas. E dentro de 4 horas, a meia-lua terá ocupado o nosso lugar. Ela estará aqui onde estamos agora. Olhando para a Lua uma única vez, você pode imaginar o trilho invisível que nos conduz durante um ano em torno do Sol. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Isso ainda é um mistério. Isso ainda, a Lua é um mistério. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do Sistema Solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide. Bum! E a poeira? Os fragmentos, pouco a pouco, se aglomeraram e finalmente formaram aquela que hoje é a nossa Lua.
Uma lua que nos acompanha durante toda a nossa Uma viagem em torno do especulação Sol. Sim, para sim, tentar sim. a criação. Aham. Vendo a Lua se deslocar todas as noites, podemos imaginar seu percurso em torno da Terra. Podemos imaginar o espaço no qual a Lua se transforma em torno da Terra. Posso usar ele não? Pode. Não vai ficar sentado. E o atraso de 50 minutos da Lua provoca um deslocamento no tempo. A mesma coisa então acontece no espaço e no tempo. Deixa aqui se caso quiserem. Durante esta viagem veremos que espaço e tempo são primos bem próximos. Estamos aqui penetrando em nossa órbita a 107 mil quilômetros por hora. Dentro de 2 meses, chegaremos aqui no ponto vernal, o que significa o ponto de primavera. Um ponto no espaço ou um ponto no tempo. Ah, caramba, extraordinário, né, pessoal? Versão e distribuição, sim. Essa é a terceira semana, são 52 semanas de estudo. Não, É um ano todo. bastante. São semanais, 7 dias eles foram filmando. 7 dias, dá 52 semanas. 52 semanas é o que compõe um ano. É algo extraordinário. Isso aqui é de 96. A TV Cultura na época passou. Tu vê que desperdício, né? É um desperdício. Eu sou suspeito em falar, Bem, assim, mas porque eu eu adoro isso. Espaçonave Terra, essa é a ideia. Por isso que eu gosto também, porque olha a ideia. Nós estamos numa espaçonave. A questão da Lua, hoje, já existe uma especulação de que a Lua é um satélite artificial, trazidos por inteligências extraterrestres. É isso. E já existe uma especulação que a Lua é oca. Oca no sentido de tecnologia. Tu vê que ali eles não descartaram a hipótese da Lua ter vindo de uma outra... de um outro local. Ou ela foi produzida pela própria Terra, ou por choque, ou trazida, não sabe-se onde, capturada pela força gravitacional da Terra. E tem um item aí bem interessante que ela ficou na hora, no momento em que e realmente teria que ficar pro planeta Terra. Sim, exatamente. Que é na noite. E no livro Caminho da Luz de Emmanuel, ele não menciona de onde é que veio a Lua, né? Ele sempre diz que a Lua serve de âncora para a Terra. A Lua ancora a Terra. E tem as questões também das marés, mas ele não diz de onde é que veio. Foi colocada, né? Hã? Ela foi colocada. Pois é, e hoje em dia, dentro da linha esotérica, se acredita que a Lua é um satélite artificial, é uma nave. É uma nave mãe, não é uma navezinha, é uma nave mãe. E Chico Xavier revela que a Lua é um satélite prisão. Ele é um satélite prisão. Por isso que eu coloquei no quadro ali também, se vocês quiserem ver. Mas acima da Terra está ele lá, que é de Lua, ó, que é um satélite prisão. Ali está as evoluções dos planetas, o que cada planeta hoje representa no sistema solar. Depois, se vocês quiserem o detalhe, faço um detalhamento. Tá bom? Vamos lá então? Sei. Pode dar um pause ali, meu amigo? Pode. Ou se quiser virar direto, pode virar. Aqui somos todos amadores. Continuando conhecimentos gerais. Eu cheguei num ponto aqui que... Como é que eu vou dizer assim? Um ponto que eu gosto, que é um ponto da polêmica. Tá pegando eu aí, bicho? Você tem uma amplitude maravilhosa, né? No livro O Consolador. Depois que a gente terminar esse livro Consolador, nós vamos dar prosseguimento a conhecimentos gerais, que a gente sempre gosta de fazer, do livro A Caminho da Luz. Nós vamos começar a trazer, estudar, ler, tá? Mas devagarinho, por tópicos, né? Tá? Esse livro O Consolador é muito interessante. Emmanuel traz um conceito que dentro da linha espírita, da linha umbandista, da linha esotérica, é muito polêmico, muito polêmico. Talvez o único que teve coragem para trazer essa questão foi Mata e Silva. Foi um grande mestre Mata e Silva, que ele trouxe um conceito e os espíritas, como os umbandistas esotéricos, criticaram de forma muito ferrenha o conceito do eterno masculino e do eterno feminino. Ainda é extremamente não compreendido essa questão dele. E o que mais me chama a atenção nas obras de Mata e Silva, quando a gente entrar,
É porque cada conceito que ele traz nos livros, ele vivenciou isso numa viagem astral. É diferente. Ele não simplesmente teorizou. Porque ele sempre disse, eu sou 70% prática e 30% teoria. Então quando ele fala de conceitos assim, esotéricos, e o esotérico é profundo, iniciático, é porque ele viu isso no astral. E nenhum outro bandista em seus livros retrata isso. Muito poucos. Assim. E ele não, todo livro que ele traz de questões polêmicas, lá nos anos 50, 60, aí no final do livro ele sempre colocava uma viagem astral, uma visão, né, muito interessante. Aos pouquinhos a gente vai trazer. Mas vamos lá, vamos para a polêmica. Eu estou olhando para Lédias. Pergunta 323 do livro O Consolador. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Que pepino, né? Se eu não me engano, no livro O Livro dos Espíritos, as perguntas 300, 301, 302, que eu até anotei aqui, tem uma nota de Kardec. O que é uma nota? É uma opinião pessoal de Kardec. Ele era contra essa ideia. O professor Hipólito, ele era contra essa ideia. Se vocês procurarem lá o Livro dos Espíritos, nessas perguntas, na nota dessas perguntas, não é dos Espíritos isso, é a nota dele. Nessas perguntas 300, 301, acho que na 302, tem uma nota dele dizendo que ele era... Ele disse que não, essa questão das almas gêmeas, já vi muito espiritualista rechaçar essa ideia, eles não acreditam. E acreditam fielmente que o espiritismo também é contra. Mas o que eu falei para vocês? O espiritismo tem é um tronco que se divide em dois galhos, né? O movimento e a doutrina. E nós vamos tentar entender aqui o que a doutrina fala, ou seja, o que Emmanuel e Chico Xavier pensam a respeito disso, ou pensavam a respeito disso. Esse livro é de 1900 e... agora não tem aqui, 40 e poucos. Eu não tenho aqui a data. É um livro bem antigo. Depois eu passo a data. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres se transviam no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que a sustentam. Como a provação mais ríspida e dolorosa. E no dramas das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo real dos seus corações e da aventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes ampana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Entenderam? Existe alma gêmea. No momento que a gente é criado, o que Marta e Silva chamou do eterno masculino e do eterno feminino, no sentido de polaridades, existe. Existe essa procura inconsciente ou consciente, como no caso de nós agora, daquele espírito que foi criado junto conosco, como se fosse o yin e o yang, eternos, um procurando o outro. E aqui é bem claro, o que separa essas almas gêmeas é as escolhas de cada um. O que separa as almas gêmeas é a missão de cada um, mas sempre com aquela necessidade de buscá-la eternamente. O espírito imortal, ele procura de forma consciente ou inconsciente a sua alma gêmea.
Incrível, né? É para derrubar, né? É para derrubar. Por isso que muitas... Aí a gente encontra uma explicação. Por isso que muitos matrimônios não dão certo. Porque muitas vezes o anseio é buscar aquela alma gêmea. Mas na verdade o que une aquelas almas é uma questão kármica. Que eles precisam resolver momentaneamente. Dá um pouco o sentimento, ele vai embora. Como é que é aquela paixão, aquele amor, não tem mais nada, não sabe explicar. Porque era um laço kármico. É o imperativo da lei de causa e efeito que unia aquele casal. Né? E eu não estou falando casal homem e mulher, né? Estou falando, hoje em dia a gente tem que entender que homem com homem, mulher com mulher, a gente tem que respeitar isso aí. É o sexo e suas variações, né? Conforme Chico Xavier falou. Não significa que tem que ser masculino e feminino, porque o espírito não tem sexo. A gente gosta de falar em espírito com uma questão de polaridade. E aí? Explicação? Especulação? Nada? Para mim faz sentido, porque eu já li sobre isso, a nível espiritual, e fala dentro do que está ali. Né? Fala dentro do que está ali. Inclusive vai um pouquinho além, fala de que na maioria das vezes, essas almas, para espíritos ainda primitivos como o nosso, sim, a gente não se encontra, raramente se encontra no mesmo plano de existência. Segundo dizem, às vezes a nossa alma gêmea ela vibra num outro plano, né, numa outra situação, às vezes mais elevada e às vezes menos elevada. Né? E essa é o nosso inconsciente busca, na verdade, essa metade, né? Que na verdade seria o eixo, né? O eu completo. Exatamente. Dizer, né? Então, segundo eu já li algumas coisas, para mim faz sentido, pela explicação que eu vi, que realmente existe essa centelha, né? Essa divisão dessa centelha, né? E cada uma seguiu uma evolução, né? A que conseguiu estar mais numa evolução maior, né? Ela, segundo dizem, ela vibra muito em auxílio da que está necessitada. Sim. Né? E a que está necessitada vive na eterna busca de onde andará essa outra parte do meu. Vocês imaginem isso, gente. Imaginem isso aí. E tem espiritualista que não aceita, né? Não aceita. Na linha dos mestres, tem até, tipo assim, ó, cada mestre tem a sua contraparte. Sim. Que é a sua alma gêmea que já se acharam. E os dois vibram nesse eterno masculino e feminino para auxiliar sempre. Perfeito. Né? Muito bonito isso. Eu acho uma coisa, eu acho extremamente revelador isso aí, né? Porque pra ainda nós, é uma polêmica. Tipo assim, para nós ainda é sonho, porque eu não sei porquê, eu aceito muito bem, me cai muito bem a ideia de que raramente está na nossa encarnação esta outra metade. Né? Eu não sei, o que me veio muito aqui nessa questão de alma gêmea é nós aqui. É o nosso encontro, né? A nossa busca de conexão com o todo, de compreensão, de unificação, de amor. Entendeu? É isso que me veio agora, assim. Que é o ser completo, né? E isso não é uma busca de, sabe? Desse amor humano que a gente conhece. Isso mesmo. Mas é nós aqui, sabe? Essa busca, quando a gente está junto, quando a gente começa, né, a colocar, né, a gente, sabe, tá junto, tá bem, dá uma energia assim de união, de amor, sabe? Foi o que me veio bem forte. Assim, né? É um sentimento que tem que... É muito bacana. Tem mais perguntas, mas daí vamos deixar para as próximas. Tem mais umas 6 perguntas, 6 questões que Emmanuel coloca, né, a respeito desse assunto. Daí a gente vai colocando os próximos encontros, pode ser? Outras, mas muito bacana. Eu fiquei surpreendido, porque eu achava que não tinha, porque eu fui criado dentro do... Porque no Livro dos Espíritos, a nota de Kardec, ele é contra isso aí. A maioria é contra. Olha só, aí veio Emmanuel, muitos anos depois, não, a coisa não é assim. Mas não foram os espíritos superiores que passaram essa informação para Kardec, foi uma opinião dele, pessoal. E aí tu vê que como é que são a questão da evolução é muito interessante. Né? Aí que entra uma coisa que eu tenho minha dúvida. Na questão evolutiva, tipo assim, até aonde, pelo que tu falou, é eterno. Né?
mas até onde, a nível evolutivo, um ser ainda necessita dessa sua contraparte, necessita ou tem, Claro. né? Essa contraparte, chega a um ponto que o ser não precisa mais e ele é uno, ou ele vai ter sempre essa sua parte que possa até estar perto, mas numa forma nas próximas questões ele responde isso. Ah, tá. Eu Ele tenho essa responde dúvida. sim. Mas eu posso te alertar que é eterno. É eterno. Porque Então é o eterno, masculino e feminino mesmo. é o que eu tô te falando. Por isso que Mata e Silva eu fiquei. A pergunta 324, que é uma resposta rapidinha, eu já posso passar aqui? Olha só. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina está registrada. E Deus considerou que o homem não deveria ficar só. O que isso quer dizer? Deus considerou que o homem não pode ficar só. Ele foi muito além. O texto ele é um símbolo esotérico. Tem que entender a parte esotérica, mais profunda da coisa. O que é o homem não ficar só? Tem a sua contraparte feminina. Ou contraparte de Por que Deus não diria assim, e a mulher não pode ficar só? Não, aqui no caso... O homem é o ser. É o ser, no caso, é o par, né? Assim, a minha criação não o pode homem ficar É o par, porque hoje em dia a gente fala homem, mas é só uma forma de linguagem, né? É o ser. Que na verdade é o ser espiritual, porque o espírito não tem sexo. Pois é. Mas o espírito ele não é criado só. Aí que tá, ele é criado de uma forma dual. É o yin e yang. É o nosso momento, né? Aqui É nessa a planeta, bipolaridade, Terra, né? aqui. A bipolaridade. Sim, Tem sim. os dois polos. Quer Eles saber? dizem que é criada uma centelha única, né? Sim. E ela se abre Bipolarizado. e Exato. se parte em duas centelhas. E cada uma caminha para um voo evolutivo, né? Sim, Que perfeito. quando estão juntos é o boom do negócio, né? Perfeito. E quando não estão se buscam Só que no meio esotérico não é uma unanimidade. Tem esotéricos que não acreditam nisso. Por Solar, esse é um... Não, isso é bobagem. Eu acredito um pouco por causa da linha de espíritos, que nem a gente sabe, né? Claro. Que estão com a sua contraparte ali. Sim, sim. A gente Estão chama de juntos. mônada, né? Sim, é sua mônada, exatamente. Sua mônada. Né? Então, pra mim, faz sentido por isso. Aquela questão da mônada não ser indivisível, não é assim, Isso. ela se divide. Mas ela é uma parte só que é dual. Solar positivo e negativo. Não é no sentido de karma, não, no sentido moral, não. É o sentido de criação mesmo. E aí, quem trouxe isso muito profundo foi Mata e Que Silva. na verdade o nome diz evolução contínua, né? Sim. Eterno. Quando ele falou eterno masculino e eterno feminino, que o espírito ele escolhe o sexo. Ah, mas aí o espírito não pode vir só reencarnando como homem. O Mata e Silva diz que é a tendência, mas isso não acontece por questões kármicas. Por que normalmente quando um espírito desencarna, no plano astral, ele sempre escolhe ser homem ou mulher? É um desejo do espírito, é um desejo contínuo. Que já retrata sua ancestralidade virginal. Aí nós teríamos que entrar em Mata e Silva. É uma necessidade virginal. Mas não significa que não pode reencarnar como mulher, como missão, como karma. É muito interessante isso. Muito. Tu vê, e Emmanuel corrobora essa ideia de Mata e Silva. Na verdade, Mata e Silva, né? Que Emmanuel é muito anterior a ele, né? Mas é muito legal isso. Mas no plano espiritual, a mulher também pode escolher como homem ou mulher. Claro, depende, né? Depende da questão da missão, da questão kármica. Por exemplo, se eu sou um cara nessa vida que tem muita discriminação, sou homofóbico, né? Hoje em dia é esse termo. Numa próxima vida pode ter certeza. Por questões kármicas, às vezes nem sempre, às vezes eu posso posso ser um homossexual numa próxima vida por questões de missão mesmo, a gente não sabe. Né? Eu estou enfatizando a pergunta sobre homem escolher o homem, não, porque eu, particularmente, eu acho que Deus, ou Cristo, não privilegia o homem. Não. Entendeu? Então, no momento que colocar os seres, né, eu acho que tem que ser como essência. Né? Claro. Não o homem. Claro.
Né? Porque Deus não é machista, né? Não é. A gente diz porque... Não, e não é isso, não é criação, hipocrisia. né? Não, claro que não. É força de expressão, né? Mas o ser, né? Isso. O ser. E ali, no próximo encontro, eu vou ler... não sei se acho que foi o Chico, não sei, que elaborou uma pergunta. E Jesus? Qual é a contraparte de Jesus? É isso. Mas eu não vou deixar vocês lá. Amanhã. E irmã não dá uma resposta, assim. E aí tu vê que Faz sentido. faz sentido, tá bom? Vamos lá então. Passando então dos conhecimentos gerais, vamos para o nosso assunto de hoje, tá? Nós vamos tentar estudar uma questão muito... Vamos estudar hoje uma questão que Emmanuel ensinou, a questão dos ciclos de atividade e repouso. Eu já via alguma coisa a respeito na literatura hinduísta e na teosófica. Fala muito sobre isso. Só que não de uma forma clara. Se vocês forem estudar bem a teosofia, o hinduísmo, com a questão do Manvantara, dos grandes planos e tudo mais, que a teosofia trouxe depois, nós vamos estudar a teosofia aqui, tá? Nós vamos estudar a questão das raças mães, que é bem interessante. Nenhuma literatura conseguiu dar de forma clara a questão da linha do tempo. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu não achei isso. De acordo com as minhas pesquisas, eu não achei. Fui encontrar no Espiritismo, na doutrina espírita, através de Emmanuel. Emmanuel trouxe isso de uma forma bem clara. Isso está contido no livro O Caderno de Mensagens. Caderno de Mensagens, tá? Que é um livro de 1956. Esse livro ele foi compilado de uma série de uma entrevista que na época a LBV, a Legião da Boa Vontade, fez. E essa entrevista foi de 1954. Então um livro bastante antigo, bastante interessante e que trouxe muitos conceitos que nós vamos trazer para vocês aqui. Mas um deles que mais me chamou a atenção foi essa questão aqui, tá? Que é a nossa proposta de hoje, os ciclos de atividade e repouso. Segundo Emmanuel, o planeta Terra passa por sequentes ciclos de períodos, determinados períodos históricos, que preparam a matéria, criam as civilizações, criam as raças entram no apogeu e no perigeu para formar outras raças e assim vai. É mais ou menos uma questão evolutiva. Tá? E Emmanuel separou como ciclos de atividade, que levam em torno de 260 mil anos, e ciclos de repouso, que é de 260 mil anos. Ok? Segundo Emmanuel, hoje nós estamos vivendo o 5º período desse ciclo de atividade. Mas antes disso eu quero ler uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, questão 48 e 49. Kardec pergunta, quando se deu o aparecimento do homem na Terra? Que é uma questão que todo mundo quer saber. Quando é que surgiu o homem na Terra? Os espíritos superiores responderam, todos os vossos cálculos são quiméricos. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Nem ele sabe. Coisa muito... A não ser o Cristo, o próprio Jesus, que criou a Terra. Ok? Mas, segundo a ciência, que é a grande patrocinadora da verdade, referente ao que Emmanuel sempre ensinou, o que Chico, André Luiz e tudo mais, já se sabe de algumas raças, vamos dizer assim, tá? Que existiram na Terra. Você já deve ter ouvido falar. O Neandertal, já ouviram falar? O homem de Neandertal, o homem do Cro-Magnon, o Homo sapiens e o famoso Australopithecus. Tá? Esse surgimento aqui, segundo a nossa ciência, se deu por volta de 3,5 milhões de anos atrás. Esses são chamados nativos da Terra. Uns chamam de autóctones, aqueles que são oriundos da Terra. Ok? Entendendo o seguinte, que a Terra ela tem uma formação de 4,5 bilhões de anos. Ok? A nossa Terra hoje, segundo a ciência, ela tem uma idade de 4,5 bilhões de anos. É a idade
do nosso Senhor Jesus Cristo já em sua evolução, no mínimo. A evolução de Jesus, ela tem no mínimo 4 bilhões e meio de anos à nossa frente. Porque foi quando ele criou a Terra, no mínimo, fora os outros planetas. Olha a idade evolutiva desse ser que é o Cristo. Por isso que não dá para rebaixar ele como mestre ascensionado. Se ele tem 4 bilhões e meio de anos como Cristo, que ele é o construtor, formador e engenheiro da Terra, então é uma coisa que a gente tem que gravar bem na mente, tá? Os seres vivos, os primeiros seres vivos na Terra, começaram a vir há 3 bilhões e meio de anos atrás. Ou seja, desde a formação até 3 bilhões e meio de anos, foi só a questão da formação geológica da Terra. A atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e tudo mais. Os primeiros seres vivos que André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos chama de protoplasma, vieram há 3 bilhões e meio de anos atrás, para cá. Os primeiros seres vivos. Mas o homem, em questão de humano, de homem, de nativo, ou humanoide, vamos dizer assim, vieram há 3 milhões e meio de anos atrás. Tu vê que são contagens muito grandes, é uma coisa que está muito fora da nossa cabeça. Está muito longe ainda de uma compreensão geral, ou mais profunda da situação, da coisa toda. No livro A Gênese, Kardec divide a construção do planeta em 5 períodos. O primeiro período ele chamou de período astronômico, que foi a formação, resumidamente, do céu e da Terra, ou seja, a parte atmosférica da Terra. A Terra era uma massa incandescente de vapores sulfurosos, porque não tinha sólido, não tinha terra e não tinha água na época. Era só a parte gasosa, ígnea, fogo na Terra. Muito tempo depois veio a parte primária, foi o período primário, que foi a água e a terra. Ou seja, começou a precipitação, o planeta começou a chover muito, se criou os oceanos, primeiro o oceano. Depois veio a parte da litosfera, que é a parte da terra. Ok? Depois veio o período de transição, que foram as vegetações colossais. Os primeiros foram as algas, depois vem os continentes, as grandes florestas e tudo mais. O período secundário teve os répteis monstruosos, em que a ciência diz o seguinte, que há mais ou menos 65 milhões de anos atrás houve a extinção. Acredita-se que foi por asteroides que caíram na Terra, que ocasionaram grandes cataclismos e tudo mais. 65 milhões de anos atrás foi a extinção desses seres. O homem, segundo a ciência, 3 milhões e meio. Ou seja, não existiram homens na época dos dinossauros. Isso é uma coisa que a gente tem. Até porque se a gente for nas cavernas, não existe nenhuma pintura silvestre de um homem com uma lança matando um dinossauro. Né? Não tem, porque não tem. E muitos acreditam que o homem já vive naquela época. Não tem como. A gente tem que caminhar conforme a ciência. Tu vê, na Gênese de Kardec ele já tinha estudado isso aí. Aí veio o período terciário, com os seus gigantes mamíferos, mamutes, tigre, dente de sabre. Aí veio o homem. Porque o homem apareceu há 3,5 milhões de anos atrás, talvez até mais que esse tempo, nesse período aqui que é o chamado período terciário. Isso é um pouco de história, mas a gente tem que entender o terreno que a gente está pisando. Okay? Aqui o aparecimento do homem. Por quê? Nas pinturas tem lá o homem com uma lança matando um mamute. Tu vê quantos desenhos? Tigre, dente de sabre. Nessa época apareceu os nativos da Terra, que não tem nada a ver com os macacos. Os macacos são os nossos primos. Emmanuel deixa bem claro isso aí. Tá? São os nossos primos. 0,5% de diferença no DNA. É uma coisa absurda, assim, a identidade, a identificação do DNA entre nós e os primatas, por exemplo. Mas ainda assim, nós não viemos dos primatas. Eles são os nossos primos. Eles seguiram uma outra caminhada evolutiva. E nós, para a parte humana. Ok? Depois teve o último período, que Kardec chamou de período diluviano,
que veio os grandes cataclismos. Aqui se originou a lenda de Noé. Tá? Que segundo a doutrina espírita, acho que está lá no livro dos Espíritos, existiu realmente um casal, não é mítico como Adão e Eva, é um casal de verdade, só que um cataclismo numa determinada região da Terra, não em toda a Terra. Choveu 40 dias em todo o globo, isso não existiu. Isso não existiu. Tá? Muito bem, partindo daqui agora, nós vamos tentar entender os ciclos de atividade e repouso, que são períodos mais curtos em relação a toda essa formação, a esse desenvolvimento da Terra. Ok? Segundo Emmanuel, o ciclo de atividade ele começou por volta de 60 a 64 mil anos atrás. Nós acreditamos que foi entre 265 mil a 201 mil anos antes de Cristo. Ok? Esse é um período de quê? De preparação. De preparação. Para a vinda de raças mais evoluídas. Que André Luiz chama de enxertos revitalizadores. Tá? Porque se dependesse somente da evolução dos nossos nativos, acho que nós ainda estaríamos nessa época aqui. Então vieram os irmãos de fora, os irmãos das estrelas, com seus enxertos revitalizadores, o seu DNA, a sua ciência, para promover o quê? Um salto evolutivo, não um salto quântico. Um salto evolutivo das raças, das espécies. Para quê? Para que o homem saísse dessa condição e começasse a evoluir. Por exemplo, o Neandertal, ele pulou para o Homo sapiens. Hoje nós somos considerados Homo sapiens sapiens. A nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Tá? Então, esse pulo do homem Neandertal para o Homo sapiens e do Cro-Magnon, a ciência não consegue explicar como é que o homem deu esse salto evolutivo. André Luiz explica no livro Evolução dos Mundos. Foram os enxertos revitalizadores. As raças extraterrestres que vieram. O Espiritismo já fala isso há muito tempo. Vieram e deram esse salto no nosso DNA. Ok? Muito bem. Aí, passando essa primeira fase de 60 a 64 mil anos do ciclo de atividade, aí nós entramos nos períodos. Ok? O primeiro período de 28 mil anos. Cada período tem, segundo Emmanuel, ele tem um objetivo: formar uma raça. E dentro dessa raça, a evolução. Ok? O primeiro e o segundo período de 28 mil anos, que teve a primeira raça raiz e a segunda raça raiz, elas são desconhecidas. Porque Emmanuel diz o seguinte, que pelo seu primitivismo, eles praticamente são desconhecidos na Terra. Então, período de 28 mil anos e 28 mil anos. Esse período aqui se iniciou em 201 mil anos antes de Cristo e se encerrou em 137 mil anos antes de Cristo. Esse segundo período começou em 137 mil anos antes de Cristo e se encerrou em 109 mil anos antes de Cristo. Conseguiram acompanhar? Mais ou menos? Porque 137 menos 109 dá 20. Beleza? Do ano 109 mil anos antes de Cristo aos 81 mil anos antes de Cristo, formou-se a terceira raça raiz famosíssima na Terra, que é a raça Lemuriana. Aqui vieram os Lemurianos, nessa época aqui, nesse período de 28 mil anos. Tá? Depois do ano 81 mil anos antes de Cristo ao ano 53 mil anos de Cristo, veio a quarta raça raiz num quarto período de 28 mil anos de formação de raças para a evolução, que foi a famosa raça Atlântica. E uma coisa muito interessante, que esses períodos de 28 mil anos, eles batem com a informação que Kardec deu na Gênese e que a ciência prova hoje, que é a precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios é aquele bamboleio da Terra. A Terra leva mais ou menos 26 mil anos para fazer esse bamboleio. E dentro desse bamboleio, a nossa geologia, a nossa geografia, ela muda. Os polos, o frio, os cataclismos, tudo por causa
Então tu vê que cada período que forma uma raça, ela tem aquele apogeu e tem seu perigeu. Porque uma hora um continente ele está tranquilo e hora ele está com problema. Por exemplo, Lemúria, se entende que a Lemúria, esse continente ele era no Oceano Índico, que perto da Austrália, ele afundou, Nova Zelândia ele afundou. Atlântida, que é a mais conhecida aqui, entre a América do Sul e a Europa, tinha um continente, que é chamado continente Atlântida. Ele também afundou. E acredita-se que a Atlântida afundou por causa do meteoro. Ali perto das ilhas gregas ali, tem um local que ele dá a entender que era um grande vulcão. Assim. Lá hoje o pessoal nada, tem barco, tem navio, tem tudo, né? E se entende que ali era um grande vulcão, que ali entrou em erupção e os cientistas acham que ali que foi a grande causa do afundamento de Atlântida. Nós já tivemos alguns livros que falaram sobre isso, sobre esse impacto. Foi o que extinguiu os dinossauros, né, por exemplo. Os grandes. Normalmente o meteoro ele é o culpado de tudo. Que na história do meteoro aqui é o que detona tudo. Tá? Mas, segundo Emmanuel, e aí que está uma polêmica, essas duas raças, Lemuriana e Atlântida, elas são extintas. Aqui tem uma história muito bonita que Mata e Silva traz da famosa raça vermelha, que é o tronco tupi, que a Umbanda iniciática acredita fielmente que eles vieram, que eles são remanescentes dos lemurianos, a raça tupi. E para isso nós temos que entrar nesse estudo mais aprofundado. Tá? Só que é o seguinte, não existe mais essa raça na Terra. Agora nos planos espirituais é outra coisa. Eles podem estar aí. Mata e Silva chamou eles de os grandes condutores das raças. Os tubaguaçus. Trazendo o conhecimento do Tuiabaé-Cuá, que é um dos conhecimentos mais antigos, que hoje nós entendemos como Arumbandã, conjunto de leis divinas, ou Macauã. É muito interessante esse estudo aí. Tá? E os Atlantes também são raças extintas. O Atlântida tem uma questão muito interessante, que quem falou muito sobre os Atlantes foi Platão, que foi um discípulo de Sócrates. Ele disse o seguinte, que há 10 mil anos antes de Platão, e Platão viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, portanto há 10.600 anos antes de Cristo, as últimas ilhas que foram remanescentes do continente de Atlântida afundaram. E Emmanuel confirma isso. Porque o afundamento de Atlântida ele começou mais ou menos aqui, ó, nesse ponto preto, que datou mais ou menos 37 mil anos antes de Cristo. E as últimas ilhas começaram a afundar mesmo por volta desse tempo aqui, que foi de 10.600 anos antes de Cristo. Portanto, não existe, são civilizações extintas. Pode-se até acreditar que muitos atlântidos migraram, por exemplo, para a Grécia, migraram para o continente europeu, como tem muitos livros que falam sobre isso. Mas Emmanuel não coloca nada disso. Emmanuel coloca os gregos, os romanos, os africanos, e principalmente os europeus e os asiáticos, como raças provindas dos capelinos, que não tem nada a ver com a Atlântida. É uma coisa que eu vou reforçar. Segundo Emmanuel, a Atlântida é um continente e uma raça extinta. Assim como anterior a ela, os lemurianos. O que aconteceu foi uma migração dos capelinos, onde nós nos encontramos agora, no quinto período de 28 mil anos. Dentro desse período de 28 mil anos é que nós nos encontramos. Antes disso, tem também um livro muito interessante chamado Os Anunnakis, de Robson Pinheiro, que ele fala sobre a saga desses dois irmãos Anunnakis, Enki e Enlil, que foi mais ou menos nessa época aqui. Época de Lemúria, Atlântida, talvez um pouco mais. Que promoveu o que no planeta? Os enxertos revitalizadores. Trouxeram alta tecnologia, tiraram o ser humano, primitivo,
desse atraso espiritual, uma coisa mais evoluída, com a sua tecnologia, com o seu DNA. Foi uma saga muito interessante, é um livro muito bacana. Vai dar o play? Não. Não? Tá legal? Tá, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? É isso aí? Vamos, vamos lá então. Aqui. Nesse quinto período de 28 mil anos, a datação dela é o seguinte: do ano 25 mil anos antes de Cristo até o ano 3000 depois de Cristo. Ou seja, quando nós chegarmos no final desse milênio, nós encerraremos esse quinto período de 28 mil anos, onde a raça que nós estamos atual é a chamada raça Ari. Esse é conhecidíssimo, né? É a quinta raça raiz. Ou seja, nesse período de 28 mil anos, formou-se a quinta raça raiz, que é a nossa agora. Que começou quando? Há 10 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos, aqui está Cristo, tá? 10 mil anos antes de Cristo, começaram os degredados de Capela. A gente fala 12 mil porque a gente conta 2000 depois de Cristo. Mas antes de Cristo é 10 mil anos para trás. Eles começaram a migrar na Terra. Porque aqui os Atlântides já. E os primeiros capelinos a reencarnar na Terra, primeiramente eles vêm e param no plano espiritual. Há todo um planejamento no plano espiritual, toda uma estrutura, até dos seus corpos perispirituais, porque a Terra ela tem uma outra tipo de vibração de matéria, o que André Luiz e Emmanuel chamam de assimilação da matéria. Vêm esses espíritos para cá, assimilam a matéria perispiritual da Terra, depois assimilam matéria densa, física da Terra, para poder reencarnar. E as primeiras reencarnações, segundo Emmanuel, não foram em Atlântida. Foi no Monte Pamir, que hoje é o Tajequistão, aquela área lá. Uma área bem pacífica, bem tranquila, não tem guerras, né? Uma coisa maravilhosa. É uma grande característica dos arianos, é a guerra, é a conquista, é a confusão. É a confusão. Então no ano 10 mil, foram reencarnando até no ano 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, do ano 10 mil aos 5 mil anos antes de Cristo é que vem vindo a leva. E coincidência ou não, 5 mil anos antes de Cristo é que começa o nosso Velho Testamento, com Adão e Eva. Já notaram isso? A idade da Bíblia, do Antigo Testamento, é 5 mil anos. Antes de Cristo. Interessante isso, né? Aí, todo mundo, a raça adâmica. Adão e Eva foi um casal mítico. Foi um meio que Moisés encontrou para passar. Porque Moisés já tinha sido iniciado no Egito. Também por Jetro. Então ele já sabia dessas coisas. Só que para um povo rude, né? Porque hoje ainda é difícil falar dessas coisas abertas. Eu não é, gente. Hoje é difícil falar, imagina na época. Ele tinha que vir com lenda. Uma historinha, como assim? Tinha que ter uma historinha. Tinha que vir com lenda. Interessante? Posso continuar? Alguma pergunta? E aí começou, aqui terminou, em 5 mil anos antes de Cristo, se encerrou o degredo dos capelinos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que não foram só os capelinos aqui. Por exemplo, nesse período anterior à quinta raça raiz, nós tivemos outras etnias também, que nós vamos chegar lá. Tá? Nós estamos falando aqui dos períodos de evolução. Tá? Os períodos dentro desse ciclo de atividade aqui. Então, no ano 3000 se encerrará. Esses dados não são precisos, tá, pessoal? É tudo aproximado. Não existe precisão nisso aqui. Isso aqui pode mudar de uma hora para outra. São dados aproximados que a gente tenta fazer, porque a linha do tempo é muito grande para ser preciso. Então, tu tenta mais ou menos aproximar os dados, tá? Se encerrará no ano 3000 depois de Cristo. Bom, agora a gente dá uma paradinha aqui, antes da gente retomar, ir para frente, tá? E nós vamos tentar entender o que Emmanuel colocou a respeito das raças. De raças, o que é raça? Bom,
Em primeiro lugar, tem as raças primitivas. Segundo Emmanuel, ele coloca o seguinte: a humanidade foi formada por 2 grandes grupos de espíritos. Mas quando ele fala humanidade, é a humanidade agora, de 12 mil anos para cá. Tá? Ou até anterior, na verdade. Tá? Que, por exemplo, teve os amarelos e teve os chamados negros. Os amarelos, segundo Emmanuel, é a raça mais antiga do planeta. Tá? Que se originaram de uma estrela chamada Aldebaran da constelação do Touro. Tu vê que não tem nada a ver com Capela. Capela fica na constelação do Cocheiro. Tá? É uma raça homogênea. Característica dessa raça, isolamento. Teve grandes condutores de raças, né, que Matsuo dizia, que eram grandes mestres, que foi Forri, Lao Tzu e Confúcio. Uma raça bastante avançada, mas uma raça que se perdeu no comunismo, principalmente na questão do Tibete. Na Gênese de Kardec diz que essa raça, eles evoluíram na Terra há mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo. Eles já começaram, tu vê, antes dos capelinos. Os capelinos é 10 mil anos antes de Cristo. Eles têm 20 mil anos na frente de história. Então foi mais ou menos aqui, ó, nesse período da 4ª raça raiz de Atlântida. Só que eles não são Atlântidos. Os chineses são lá da Ásia. O continente Atlântico fundou e os chineses estão lá. O que que diz Emmanuel? Que é mais ou menos 37 mil anos atrás o continente Atlântico começou a afundar. Então, quando o Atlântico começou a afundar, provavelmente vieram os amarelos. A gente chama de etnia amarela, que vieram de Aldebaran, mas em outra região. O que eu quero dizer para vocês é que muito esotérico hoje em dia, muito irmão, ele acha que todas as raças vieram de Atlântida. Não sei se vocês já leram isso, se vocês já perceberam. Todo mundo acha que tudo é Atlântida, tudo veio de Atlântida, tudo é Atlântida. Não é Atlântida, não foi assim que aconteceu. A migração vieram de vários locos do universo. Do universo não, das constelações que nos circundam aqui. Tá? Tem os negros também, né? Que é uma etnia menos homogênea, menos adiantado. Foram os que mais sofreram com imigrantes, que foram escravizados, né? E segundo Emmanuel, eles são oriundos dos nativos. Ou seja, Emmanuel não coloca nenhuma migração extraterrestre. Não, eles são oriundos dos nativos. Eles são oriundos daqui. Tá? Agora o que nos interessa. Os capelinos que começaram a chegar na Terra 10 mil anos antes de Cristo, eles formaram 4 grandes etnias. O primeiro foram os árias, no Monte do Pamir, que hoje é o Tajiquistão. Criaram, até eu coloquei aqui uma coisa que tu tinha me pedido, Arete. Dessa etnia, que foram árias, que foram os primeiros a vir há 10 mil anos atrás, no Monte do Pamir, não em Atlântida e nem na Ásia dos amarelos, criaram os chamados povos nômades, porque a característica deles era uma característica de conquista, de guerra, de batalha, porque eles já trouxeram isso de Capela. Essa condição mental de exílio, eles trouxeram de Capela. Vão chegar no planeta Terra, essa porcaria eu vou dominar tudo. Vieram com certeza, vieram bravos pra cá. Vieram irritados pra cá. Chegaram aqui e encontraram o quê? Um planeta primitivo. Ah, mas e as evoluções de Atlântida foram extintas. É isso que a gente tem que entender. E quando eles chegaram no Monte do Pamir, o que tinha lá? Era só um monte. E não encontraram uma cidade Atlântida, uma cidade lemuriana evoluída, porque isso foram extintas. É como tu falou. Alcançou o apogeu e o perigeu, acabou. Vem um novo... Por isso que são ciclos. E essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Teve os persas, os iranianos, olha, só confusão. Isso tudo não é Atlântida, isso é capelino. Os europeus no geral, os latinos, sangue quente. Os celtas, os gregos, os romanos, os germânicos, os eslavos e etc. Os mais carentes de valores espirituais, segundo Emmanuel, os árias.
Aí se deu Ariano. Arias, que na verdade era um rio que circundava o Monte do Pamir. Olha o estudo de Emmanuel. Na época, os caras caíram de pau em cima de Chico Xavier. Quando Emmanuel lançou isso no Caminho da Luz, tá louco. O Monte Pamir não tem como ser. Não tinha como ser habitado. Porque hoje é só poeira e terra, porque é Tajequistão. Depois de tantas guerras e tantas mudanças climáticas, devido à precessão dos equinócios e tudo mais. Não. Foram e descobriram que lá houve uma civilização. Eu acho isso mó barato, assim, né? Os caras metem o pau e o tempo passa, que não é 2, 3 anos, às vezes é 40, 50 anos depois, os caras... Até que se descobre coisas arqueológicas e comprova. A arqueologia, perfeita, né? Tá tentando me lembrar. A arqueologia foi de... O quê? Não, mas aqui tem não, só um pouquinho. Aqui tem resquício de uma civilização. Por isso que diz nada como tem. Nada como tem. E por isso que eu... E tudo gravado, né? E outra coisa, a doutrina espírita. Vocês me perdoem a minha emoção, mas eu amo. A doutrina espírita não tem, cara. Ela é a revelação da revelação. Ela é a terceira. Não tem. Nenhuma outra religião. Muito se fala sobre isso, mas não dessa forma. A teosofia que eu amo não fala dessa forma. E há uma grande confusão no meio esotérico que tudo é remanescente de Atlântida. Tu sabe disso. Os egípcios não foram influenciados pelos Atlântidas. E isso é uma bomba, porque a galera acha que o Egito foi influenciado pelos Atlântidas. Não foi, cara. Não foi. É comprar uma ideia e sair vendendo não. Exatamente. Não, é uma coisa universalista, na verdade. Perfeito. Por quê? Porque a gente tem que entender esse... Eu nem falei pra vocês entendem que isso aqui é um degrau, né? Essa coisa absurda aqui. Porque Gráfico. é um gráfico. Porque cada período que compõe o que está dentro de um ciclo, ele tem esse objetivo. Ele cria aquela raça, a casa tem o apogeu e tem o perigeu. Para quê? Para vir a próxima. Tá? Muito bem. Aí depois teve os hindus. A etnia, a gente não fala raça, a gente fala etnia hindu, porque a raça é capelina. Porque raça adâmica, esquece. Raça adâmica é um mito. Criado por Moisés há 5.000 anos antes de Cristo, que foram os últimos remanescentes dos capelinos. Olha como a coisa se encaixa. Os hindus, na Índia, matriz de todas as filosofias e religiões do mundo. O hinduísmo, o brahmanismo, os Vedas, eles são matriz de todas as filosofias e religiões do mundo, inclusive o espiritismo. Trouxeram a ideia dos chakras, vida após a morte, bababá, 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 bababá. Que André Luiz se aproveitou muito em seus livros. Evolução em Dois Mundos, Mecanismos de Mediunidade, tudo aqui. A grande influência hindu, e não Atlântida. E tudo isso por quê? Porque eles usavam o efeito interiorizar. Eles buscavam de cima e não de cavocar no que temos, entendeu? Eles traziam de fora esse conhecimento. Eles saíam, como é que chamava? Os nirvanas, etc. Né? Tudo. Eles saíam e viam e Corpos traziam espirituais. essas informações e catalogavam tudo. Né? Perfeito, perfeito. Fora os grandes, né? A língua sânscrita, ela originou 98% das línguas do mundo. Nosso português, o inglês, tudo originou da língua sânscrita. Olha só. Olha só. E os árias, como eles saíram, como eles gostaram, quando eles se encontraram com os hindus, eles não conquistaram os hindus, porque eles encontraram tanta espiritualidade, tanta evolução, e os hindus eles permaneceram ali numa região do globo que eles não queriam conquistar. Eles ficaram quietinhos. E os árias, não, esses caras aí, pelo amor de Deus. Não vale a pena incomodar. Não vai. Então o que aconteceu? Eles acabaram absorvendo parte da sua linguagem, que é do sânscrito. Que vocês poderiam perguntar, tá, Davi, mas essas raças todas que são árias, eles não criaram a sua linguagem antes dos hindus? É incrível, né? Mas não, quando houve essa miscigenação, essa mistura, no bom sentido, eles acabaram copiando a filosofia, a religião e a linguagem. Que tudo veio do sânscrito. Olha que loucura. O que é esse povo? Mas ele teve um problema, né? Os hindus teve um grave problema, o problema de até hoje, que travou essa grande civilização espiritualmente evoluída, mas moralmente travada. Que é a questão das castas.
que nem Gandhi quis se meter nessa época. Nem o grande líder Gandhi que livrou a Índia da Inglaterra quis se meter nisso aí, porque era perda de tempo, não tinha o que fazer. A questão das castas ainda, eles são preconceituosos. E a questão das castas é muito interessante, eu abro um parênteses, eu peço licença, para dizer o seguinte, ó. O sânscrito, 176 línguas no mundo. Nós temos inclusive as línguas mortas, como elas o latim. O latim é origem sânscrita. Está morto. Mas hoje nós temos cerca de 176 línguas no mundo, tudo originado do sânscrito. Muita coisa. É muita. Só 2 países que eu não estou me lembrando agora, que Emmanuel coloca que não são originados dessa língua sânscrita. Eu vou me lembrar. É a Hungria, que vieram os hunos, né? A Hungria e a outra, eu vou me lembrar. A Finlândia. Me parece que a Finlândia e a Hungria são as 2 únicas línguas que não são originadas do sânscrito. É muita coisa, né? É muita, fora os amarelos, não dá para misturar os amarelos. O seu mandarim é outra história, é outra raça. Que os amarelos não são etnia, são raça mesmo. E os negros também. Tá entendendo? Aqui eu estou falando de capelinho. Ó, nós temos lá na Índia, até hoje, as castas dos brahmanes, que são sacerdotes e poetas, intocáveis, né? São deuses. Nós temos os kshatriyas, que são os governantes e guerreiros. Nós temos Vaishyas, que são os mercadores e artesãos, e os Sudras, que são serviçais dos demais. E tem os Párias, que são os marginalizados da sociedade. Esses Sudras e os Párias aí, eu vou te contar uma coisa. Não chego nem perto, assim, não. Os Párias, por exemplo, aí veio o termo pária, o cara é um pária. Aí vem a origem. O que é um pária? É o cara que ele está dentro da religião, mas ele não é aceito pelos religiosos, pelas pessoas. Esse cara é um pária, esse cara é um atrasado, um cara fora do nosso contexto. Aí veio o pária. Os párias na Índia, para vocês verem, eles são tão marginalizados que os corpos das pessoas que desencarnam, é só eles que lidam. Então o pária para o indiano, ele é um imundo. Por isso que ele trata com corpos mortos, em decomposição, por isso que lá ele esquenta. Só o pária que mete a mão nesses seres aqui. Talvez os Sudras também. É muito pela questão do... Tudo. Agora, como é que os pode, miseráveis são os párias. Perfeito. Como é que pode, né, gente? A vaidade e o orgulho faz com que... Só que isso, Emmanuel, assim, isso já veio de Capela. Sim, Porque a pergunta, mas como se criou aqui? Não se criou aqui. Já veio de Capela. A gente tem que entender que a mentalidade dessas etnias já vem de Capela. Não são oriundas de raças extintas, vocês estão entendendo? Porque essas raças que extinguiram, eles chegaram na sua evolução. Acabou o plano, já era. Assim como nós também um dia vamos sair daqui. Nós que somos arianos, porque os latinos somos nós, né? Provavelmente nós somos áreas aqui. Uma hora nós vamos sair também. Ou ficar no plano espiritual, trabalhar no plano espiritual. Aí depende da livre escolha. Chegou o momento, acabou, se livrou da roda de samsara, é outra realidade. É outra realidade. Bezerra de Menezes não teve a permissão de sair da terra? Agora tu pode escolher para onde é que tu vai. Volta para Capela, porque ele é de Capela. Bezerra de Menezes é de Capela. Não, vou ficar na terra. O cara escolhe. Onde precisa. Claro, e assim como há muitos Atlântidas e Lemurianos no plano espiritual nos ajudando. Os Lemurianos são a raça vermelha, a raça do tronco tupi. Tupinambás, Tupi-Guarani, mas não os nossos índios autóctones que Cabral encontrou aqui. Isso já era o perigeu de uma raça. Esses eram oriundos de povos, pessoas oriundas da finaleira desse glorioso tronco. O tronco tupi mesmo lá atrás, a era pré-cabralina, como dizia Mário Silva, era uma outra história. Tecnologia, avanço. Ramatiz também corrobora com essa ideia. Aí nós temos os egípcios, que vou repetir, são oriundos dos capelinos e não dos atlantes. Parou?
Os capelinos, os egípcios, que a Arlete gosta dos hebreus, né? Não, eu não gosto de chamar atenção por uma coisa que houve. Mas, e aí eu comecei a pensar quem são, quem serão, nunca tinha a mínima ideia, né? Sim, sim. E até porque eu sempre vou falar em judeu, mas hebreu eu nunca ouvi falar. Aí eu fui ver que tinha alguma coisa a ver um com o outro. Tem tudo a ver, né? O Egito, os egípcios, menos débitos, ciência superior, Deus único e prepostos, pirâmide de grandes conhecimentos. O que essas pirâmides trouxe? O Emmanuel deixa uma coisa bem clara no livro Caminho da Luz. Enquanto muitos se preocupam com o interior das pirâmides, a verdadeira revelação científica e evolutiva das pirâmides está no externo das pirâmides, está nas suas medidas. Enquanto muitos que preocupam com o faraó, hieroglifos e não sei o que, mas que isso é o de menos importância. Que o mais importante das pirâmides é o que está no lado externo dela, que são as medidas, que trouxeram grandes avanços e dicas para o futuro. Uma delas, a medida da Terra, a circunferência da Terra está na pirâmide. Circunferência da Terra, os trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tudo está lá. A precessão dos equinócios, esse bamboleio da Terra, está na medida externa da pirâmide. A medida da luz, a velocidade da luz de Albert Einstein, 300 mil quilômetros por segundo, está na medida da pirâmide. Que aqui eu não tenho como ilustrar. Mas eu sugiro que a gente veja e que os irmãos que vão assistir, assistam a Civilização Egípcia, que é uma palestra de Geraldo Lemos. Ali ele coloca os slides, a ilustração. Cara, é extraordinário. Assim como também tem uma palestra da Civilização Hindu, maravilhoso. Ali mostra a ilustração, mostra a coisa de uma forma mais técnica, mais profunda. E também tem uma outra palestra de Geraldo Lemos que fala sobre a saga dos arianos. Também com slides, também com fotos, o Monte do Pamir, como é que é. Extraordinário. São as 3 palestras que eu indico para as pessoas. A saga dos arianos, a civilização hindu e a civilização egípcia, de Geraldo Lemos. Tá? Se vocês quiserem, depois nós vamos assistir. Que aí abre, porque aí ilustra. Eu aqui a gente só dá o beabá, mas claro que a gente não vai poder filmar, né? As pessoas vão ter que procurar. Nós vamos ver de forma interna isso aí. Tá? A escala das pirâmides, 1 por 43 mil. A distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. A questão dos polos magnéticos, tudo está no externo da pirâmide. Enquanto que muita gente quer saber como é que foi construída, isso lá atrás. Agora sim, os egípcios, eles influenciaram de forma muito forte os gregos. Tanto é que no Egito, teve uma cidade chamada Tebas, que o nome foi copiado pelos gregos. Na Grécia também existia uma cidade chamada Tebas. A influência filosófica, científica dos gregos vieram dos egípcios. Nada a ver com Atlântida. Nada a ver com Atlântida. Segundo Emmanuel. Tá? Ok? Posso continuar? Aí nós tivemos a última etnia, que foram os hebreus. O hebreu foi o seguinte: forte vínculo racial, monoteístas convictos, trouxe a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó vira Israel, trouxe Moisés e seu decálogo, que é os 10 mandamentos, né? Porém, sempre orgulhosos e fanáticos. E veio, aqui sim, veio o grande Cristo da Terra, Jesus Cristo. Tá? Então os hebreus, que foi dessa contagem de 5.000 anos antes de Cristo, foram, olha como bate, foi a última etnia de capelinos a migrarem para a Terra. A última leva. Porque de 10.000 anos até 5.000 anos foi se formando essas 4 etnias. Olha como uma coisa
bate certinho os cálculos. A linha do tempo ela corre de uma forma mais clara para nós, né? De uma forma muito mais clara para nós. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Posso tocar? Pode. Eu tô vendo as eras, quanto tempo levou para esse povo estar indo e vindo para poder se liberar, né? E olha em quantas civilizações eles vieram, né? Em quantos meios, culturas e misturas e... O Carmo era grande, Capela. E outra coisa que a gente tem... Quanto tempo na nossa visão. Capela foi... Não, olha ali, ó, é uma expansão. É que Capela... É o material da coisa, né? Capela teve a bomba atômica lá. Por isso que eu tô dizendo, é pesado, né? Onde lá vieram quem? Espíritos como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Geraldo Leme. Já contei a história pra vocês, né? Já tá registrado. Então, foi feia a coisa lá. Não, e a pesca foi grande, teve Não. 4 civilizações com... E uma coisa que eu acho interessante sobre essas civilizações extintas é o seguinte, olha o período que eles tiveram para evoluir. 28 mil anos. Cara, 28 mil anos é muito tempo alguém evoluir. Tu tá entendendo? Por que eles ainda estão aqui no meio de nós? É essa lógica que a gente tem que ter. Por que eles não estão fazendo aqui? Acabou a roda de Sansara. Ah, Davi, mas eles podem estar no plano espiritual. Aí é outra história. Aí a conversa é outra. Claro que pode. Eu acabei de comentar um Bezerra de Menezes. Trabalhando agora, não. Trabalhando. A linha da Umbanda, por que a Umbanda trouxe os grandes condutores de raças, o tronco tupi, que o Mato Silva sempre colocou, mas está no plano astral. Está no plano, trabalhando no nome da Terra. Né? Para a Terra. Agora, civilização extinta. É isso que a gente tem que entender. Não tem. Ah, mas essa civilização aí influenciou a outra. Não foi bem assim. Porque essa já veio pronta. Porque lá eles vieram. Porque se um ser vem com uma determinada evolução, o que ele quer com uma civilização que já acabou? Foi isso que Platão colocou. Olha como o plano espiritual é inteligente, né? Platão, que foi um discípulo de Sócrates, aqui ele já tinha alertado. A Atlântida, há 10 mil anos antes de mim, que ele viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de mim, houve um continente que se foi. Pô, 10 mil anos é muito tempo, cara. Acabou, não tem mais influência, acabou. Agora, é claro, a influência deles pode estar vindo do astral para cá, lógico, aí é outra história. Tá? Bom, posso continuar? Beleza? Bom, agora vamos tentar entender essa questão aqui, das eras. Tá? Das eras. E das fases também. Tá? Eras. Vamos tentar entender a questão das eras. A questão da era ainda é uma polêmica, porque na verdade ninguém sabe quando é que termina e quando é que começa uma era. Se sabe o tempo de uma era. Tá? Kardec já trouxe isso lá no Gênesis, olha que maravilha. Uma era dura em torno de 2.157 anos. Em torno de 2.160 anos, mas é 2.157 anos. Como chegaram isso é a questão da inclinação da linha do Equador para uma determinada constelação. Essa variação se dá pela precessão dos equinócios. Quando a gente estudar a civilização egípcia, tem um vídeo que mostra sobre isso. Aí você dá uma olhada lá. Olha o que tu tá abrindo. Ah, não, vai ser maravilhoso. É tudo em cima, né, cara? Tudo. Porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui. Essa é a pergunta. O que eu estou fazendo aqui? É por isso que a gente corre atrás. Tá? E também para tentar entender de uma forma correta o que está acontecendo. Por que a gente está vivendo isso? O que está girando em volta. Exatamente. Tá? Vamos lá então. Atualmente nós estamos aqui no ano 2021. Vocês concordam comigo que nós estamos em 2021? A coisa está tão doida, né? Segundo Emmanuel, em 2057 vai ser um ano maravilhoso, gente. 2057 se encerra verdadeiramente o ciclo da fase de provas e expiações. E entra o ciclo ou a fase da regeneração. Tá? O que é primeiramente uma era? Uma era, como eu falei para vocês, é um período planetário de 2.157 anos. Tá? A era anterior a Aquário, que nós estamos entrando, é a era de Peixes, que segundo o Espiritismo, na linha esotérica eles têm um outro entendimento, mas são cálculos
aproximado, que no universo é tudo possibilidade, tudo probabilidade, não existe certezas no universo. As medidas são a ordem na desordem. O universo é um caos em desordem, só que ele conseguiu se ordenar pela entropia. Ele consegue se ordenar dentro da desordem. Segundo o Espiritismo, a Era de Peixes ela começou no ano 100 antes de Cristo. 2157, ela se findará no ano 2057. Que 2057 mais 100 anos antes de Cristo, 2150, entenderam o cálculo? Porque até Jesus a coisa decresce, a partir do Cristo a coisa cresce. Então 100 anos antes de Cristo se iniciou a Era de Peixes. No ano 2057 depois de Cristo se encerra, olha só. E aí em 2057 se encerra um ciclo e entra outro. Uma era. A Era de Aquário, que vai do ano 2057 mais 2157, 4214. Ou seja, do ano 2057 depois de Cristo até o ano de 4214 depois de Cristo, Era de Aquário, que totaliza 2157 anos. Quanta coisa para acontecer. Depois da Era de Aquário, aí segue as outras eras. Era de Aquário, a Era de Capricórnio, que vai do ano 4214 ao ano 6371. Aí entra a Era de Sagitário, 6371 a 8528. Aí entra a Era de Escorpião, 8528, 10.685 e aí vai. Isso é uma era, 2157. Portanto, a Era de Aquário, 2157, depois de Cristo. E também ocorre que o seguinte, no livro Plantão de Respostas, Emmanuel afirmou que a Terra entrará na fase da regeneração no ano 2057. Olha a importância desse bendito desse ano. Nós estamos há 36 anos. Nós estamos em 2021, 2057, 36 anos. Olha quanta coisa vai acontecer até lá. Parte política, parte econômica. Não, o resto do karma, né? Vai ter que botar tudo pra fora. Expurgo geral. Talvez a gente nem esteja mais Talvez não nesse plano fixo. Nós não. Eu já vou Eu acho que eu também não vou estar não. Voltamos, né? Estamos de volta. Tomara que eu não seja expurgada para outro. Senão eu não ficar nem sabendo o que aconteceu. Eu não tenho como afirmar isso. É complicado, né? 96 anos eu vou estar. Pois é. Não, mas a tua genética ela vai longe, né, hoje? Ah, não. A família não. vai lá. Eu vejo pelas minhas minha forças. não. Minhas forças não vai. Mas seja guerreiro, vamos lá. Eu com 80? Já era. Já era. Você Vamos lá. vai- Eu não me vejo com 80 anos. Eu não me vejo com a minha família. Nem Não. você. Eu te garanto que se tu chegar a 80 anos, tu vai estar que nem tu tá agora com essa mesma. Meu Deus. E aí tu vai dizer assim, eu não me vejo com 100, sei lá. É, só com É interessante. Só com intervenção espiritual. O presente, Se tiver intervenção espiritual, tiver uma nave, tiver tecnologia, aí nada vai. como presente. Bom, vamos lá. Mas tem uma outra contagem de tempo que são as fases. Atualmente nós estamos na famosa fase de provas e isso é fase, não é era. E essa fase se iniciou quando? Se a fase da regeneração entra em 2057, é só contar daqui para trás. Mas quanto tempo dura uma fase? Não existia ninguém que afirmasse isso, até Chico Xavier. Chico Xavier ensina o seguinte, que cada período de 28 mil anos é composto de subfases de 7 mil anos. Aliás, subperíodos de 7 mil anos, ou seja, 28 dividido por 7, 4. Então, cada período de 28 mil anos, 4 subperíodos de... Viu como a coisa começa? Eu não encontrei em filosofia espiritualista em lugar nenhum, a não ser aqui.
A teosofia ela explica, mas ela não consegue determinar prazos, tempo, a cronologia da coisa. O espiritismo sim. 7.000 anos, ou seja, 7.000 anos de 2057 para trás, quando é que foi? Faz a conta daí. Hã? Minha cabeça realmente não tá. Faz a conta. Tu. Ninguém? Mas nem tentei. Hã? Nem tentei. E tão longe. Deixa eu ver Volta, só. volta. Acho que tá. Não, tá lá. Peraí que tá lá. Não, só um pouquinho. Tá lá. Eu pensei que eu tinha anotado aqui, mas anotei lá. Bota lá provas e expiações. Onde é que tá lá? Tá lá em cima, ó. O ano 5.000 anos antes de Cristo. Olha lá. Tá vendo lá em cima? Isso, lá em cima lá. Ó. Fase, provas e expiações 7.000 anos, ó. Começou nos 5.000 anos antes de Cristo e encerra quando? 2057. Porque 5.000 anos antes de Cristo, 5.000. Depois de Cristo, mais 2.000. Totaliza 7. 5.000 anos antes de Cristo foi o quê? A última leva dos capelinos. Quando entrou Adão e Eva. A cronologia do Antigo Testamento. Interessante isso, né? Só que isso foi uma... Como é que se chama? Uma coincidência? É uma casa. Muito interessante. Então tu vê que... Porque a nossa história, a gente conhece mal a nossa história de 5.000 anos atrás. Mas mal. Quem nos traz isso é o Antigo Testamento. Porque de povo egípcio a gente não sabe nada. A gente vai lá e a gente vê o quê? Estão tentando entender com os hieroglifos, não sei o quê. O que foi tudo aquilo? Ninguém sabe. Hoje existe até uma especulação, que na verdade é uma coisa muito interessante que o Robson Pinheiro trouxe, no livro Os Anunnakis, que as pirâmides foram construídas pelos Anunnakis, em parceria com os gregos, em que o povo egípcio ele herdou aquilo lá. É uma ideia. Mas Como é que é? O povo herdou? o egípcio sim, porque os Anunnakis eles são daqui, ó, eles são dessa época de Lemúria, Atlântida. O povo egípcio ele veio para cá. Ele Não, mas era... herdou daí, herdou como? Mas chegou Quando naquela chegou, já terra, tava pronto. porque o Egito ele fica na África, no norte da África. Sim. Né? O Egito ele fica na África. E essa etnia capelina, ao chegar lá, encontrou aquelas pirâmides. Só que eles tinham esses conhecimentos todos. É o que está no livro. E É bem interessante. Existe uma teoria Mas... também que alguns faraós eram Anunnakis. Sim. Quando ele falou herdou, foi isso que eu pensei. Tem. Porque eu vi no History alguma coisa. Tem fotos, né? Os babilônicos também. Os babilônicos, vocês ouviram falar aqueles deuses babilônicos, tá gravado em pedra. Um ser alto, de barba comprida, sentado, e outros babilônios. Também, tudo daqui. Existe uma origem, porque são os enxertos revitalizadores. Que o André Luiz falou que isso existiu. Porque isso aqui a gente está falando que a gente sabe. Mas, o André Luiz é claro, existe outras raças. Que nós somos, o nosso DNA é o único dessas raças. E aí é o que eu concordo. Que muitos espiritualistas falam, não, nós somos oriundos de outros. Não, somos sim. O espiritismo já fala isso há muito tempo já. O André Luiz já confirmou isso aí no livro Evolução em Dois Mundos. São os enxertos revitalizadores. Possivelmente nosso DNA não seja capelino, pode ser. Porque hoje a coisa está muito misturada. Né? Mas a gente ainda não tem certeza. O que a gente sabe é que o período de provas e expiações começou exatamente há 5.000 anos antes e se encerrará em 2057. Onde em 2057 entrará uma nova fase. A fase da regeneração, com mais 7.000 anos. Então a gente ainda tem 7.000 anos para a Terra, né? Terá 7.000 anos para frente. Que será do ano 2057 até o ano 9.050, totalizando 3 eras e meia. Vai ter 3, tem a era de Aquário, a era de Capricórnio, a era de Sagitário e a era de Escorpião. E a era de Escorpião começa e se encerra depois da fase da regeneração. Olha a contagem do tempo. Isso tudo aqui é para quê, gente?
Isso tudo que é para quê? Esses 7.000 anos para frente, a partir de 2057 que eu risquei esse pontinho aqui, que desse pontinho até o final desse período está o ano 3.000 depois de Cristo. Vocês conseguiram identificar? Mas para que isso tudo aqui? Para a formação da sexta raça, que vai acontecer em mais 28.000 anos, que é um período ainda dentro do ciclo de atividade, que vai começar no ano 3.000 depois de Cristo e vai se encerrar no ano 31.000 depois de Cristo. Vai até aqui, ó. Nós estamos aqui, 2021, 2057, vai até o ano 3.000 depois de Cristo. Isso tudo aqui é para formar o que? A sexta. 7.000 anos da fase de regeneração se encerrará em 9.057. Mais 7.000. Aqui 7.000 foi provas e expiações. Vocês concordam comigo? 7 regeneração. 7 regeneração e depois tem o quê? Feliz. Feliz e perfeito. Ou seja, mais 14.000 anos de 9.057 vai até o ano 30.050, quase no ano 31.000 depois de Cristo. Então tu vê que a cronologia ela bate. Vocês entenderam aqui? Então daqui para lá, mais 7.000 para desenvolver a fase do planeta feliz e mais 7.000 do perfeito. Ó. Isso tudo aqui são eras. Ó. Eras. Hã? É muito tempo. Nós estamos em 2021 para 31.000. Né? E aí, mas veja bem, isso tudo aqui é para se completar o sexto período de 28.000 anos. Depois daqui, eu nem fiz a conta, ainda tem mais 28.000 anos. A questão toda é a elaboração desse processo Claro. feito por... Claro. Aí eu pergunto para Essa é a vocês. essência da coisa. Aí entra a sexta raça. E essa raça ariana aqui? Para onde é que nós vamos? Pô, foram 28.000 anos para evoluir. Não encerrou ainda. Né? Vai encerrar no ano 3.000 depois de Cristo. Degredo evolução. Claro. Aí entra a transição planetária. Porque a transição planetária é um período dentro da fase de provas e expiações. Que é do ano 1757, está ali no quadro, até o ano 2057. Que dá 300 anos. 300 anos é a transição de provas e expiações, que 7.000 anos, para mais 7.000 da fase de regeneração. Só que dentro da transição planetária nós vivemos um período pequenininho de 50 anos, que foi a data limite. Que foi um período bélico da humanidade. Bélico, que foi de 1969 até 2019. É o crítico. Alemanha nazista, guerra. Alemanha nazista não, já tinha perdido, mas a Terceira Guerra Mundial, que foi uma guerra fria, União Soviética, caiu o Muro de Berlim, aconteceu tudo aquilo. Guerra no Golfo, tudo foi de 69 a 2019. Flagelos diversos, né? Uma pandemia, epidemias, doenças. Sinais do céu, que Jesus também... O que é os sinais do céu? As naves. UFO. Que a ufologia ela começou na Terra em 1947 para cá. 45 começou o degredo, com a final da Segunda Guerra Mundial. O degredo para Quiron, ele começou no final da Segunda Guerra, 1945. Em 47 veio a ufologia, por quê? Por causa da bomba atômica. Aí os irmãos começaram a ter o agô de Jesus para começar a intervir. Queimando, fritando praticamente ogivas nucleares, explodindo. Eu fiquei sabendo, uma das missões da Apolo 11, Apolo, não sei qual é, Apolo, que ia para a Lua, estava levando uma ogiva nuclear para fazer o teste atômico na Lua. E foi uma das Apolos que explodiu ali na Terra. Nos anos 80, te lembra que foi muito falado, que explodiu aqui, ela estava carregando bomba atômica. Ninguém sabia. Fazer um teste nuclear na Lua. E os ETs não permitiram, porque a Lua é um satélite prisão. Isso a gente sabe, a gente estuda, pesquisa, olha aí. E eles fazem, cara, eles fazem. Eles têm também. Realmente, te dá poder. Então fechou, ó. Os 4 subperíodos de 7.000, que totaliza 28.000, no ano 30.057, próximo do ano 31.000, que se encerra o período de 28.000 anos e a formação da
futura raça, que é a sexta, que é o Brasil. Aqui entra a importância do Brasil. Aqui entra a grande raça sul-americana, o Brasil. A importância do Brasil nessa formação. Aí entra o Brasil como coração do mundo, pátria do evangelho, blá, 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 blá. E a sétima raça, gente, eu já nem imagino, porque isso aqui não dá pra... Só sei que dentro dessa cronologia é do ano 31.000 depois de Cristo ao ano 59.000 depois de Cristo, totalizando o sétimo e último período do ciclo de atividade. E aí Emmanuel diz o seguinte, que a Terra, ele vai... Bom, aqui, esse ponto aqui, é o ano 59.000 depois de Cristo. Daqui a Terra entra num outro ciclo de repouso, que vai mais 260.000 anos. Ou seja, a escada ela desce. E o que vem depois disso aí? O repouso. Acredita-se, né? Não se sabe. Ninguém consegue. Acredita-se que é uma nova era glacial. Porque antes do início de 64.000 anos, antes do início desse ciclo de atividade, o que antecedeu esse ciclo de atividade? O que veio antes desse ciclo de atividade? O ciclo de repouso. O repouso depois da atividade. Reforma tudo para começar de novo. O que é assim? O que é arqueologia? O que é assim? A arqueologia não é ciência disso, que houve uma era do gelo aqui na Terra. O planeta era todo gelo. Muda tudo. A marca dos mares. Muito antes. Bom, daí nessa época aí cada um já vai estar no seu planeta. Né? Mas, olha, daqui quanto tempo tem para evoluir, cara? Imagina. Nós estamos aqui, ó. E aí vai ter que vir outro. Imagina, 28.000 anos, depois mais 20 é muito tempo a gente evoluir. O que se acredita? A Terra pode virar uma Marte. O que é Marte? É um planeta sólido que não tem vida física. Mas só vem vida espiritual lá. A Terra pode virar, porque nós vamos estar num plano, a fase feliz e Faz sentido no fato que se fala de os reinos da natureza também tem que ser livres. Claro. Outra coisa, Marte, segundo o Espiritismo, é um planeta regenerado. E não tem vida física lá. Saturno é um planeta feliz. Não tem vida lá, é um planeta gasoso. Mais evoluído que Marte, porque Marte é sólido. Saturno é gasoso. Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. Gasoso. E é um planeta perfeito. O que pode acontecer na Terra quando nós entrarmos nesse ciclo de repouso. Que é a partir do ano 59.000 depois de Cristo. Então a gente vê como vida a natureza em geral, né? E a natureza em geral também está sendo aqui, está evoluindo e também está sendo escravizada, vai ter que ser livre. E aí vai. Aí tira a natureza do planeta, o planeta... Provavelmente nessa época aqui nós vamos estar na nossa nave, indo para Quiron, planetas primitivos, para colonizar, para fazer todo o trabalho que esses irmãos fazem. E os ciclos vão... Olha que loucura. A gente pode ver as crianças crescendo. Uma coisa é certa. verdade. Uma coisa é certa, que o nosso Sol ele tem uma durabilidade, segundo a ciência, de mais ou menos 5 bilhões de anos. O que significa? Que o nosso Sol ainda vai aquecer o nosso sistema solar por 5 bilhões de anos. Ou seja, a Terra ainda tem 5 bilhões de anos de vida. É muita coisa, né? Muita coisa para passar, muita coisa. Um dia nós vamos ser Marte, um dia nós vamos virar Saturno, um dia nós vamos ser Júpiter, talvez não mais um planeta sólido, mas um planeta gasoso. Como vai se processar? Não tem nem imaginação, isso é uma coisa absurda. Mas são indícios. São indícios por quê? Por causa da explicação toda espiritual, espírita que veio para nós. E já temos isso, né? Já temos isso, já temos visita. Eu vou mostrar para vocês a visita que a mãezinha do Chico fez a Saturno, o que ela encontrou lá. Vou passar para vocês um texto de Humberto de Campos, uma visita que ele fez a Marte, para vocês verem o que tem lá. Ramatiz mesmo tem um livro disso, falando sobre Marte. A vida no planeta Marte, os discos voadores. Ainda tem um monte de coisa. A única coisa que Chico coloca é o seguinte, que a gente tem que entender que nosso sistema solar está até no quadro. Nem todo planeta é evolutivo. Existe o planeta prisão. No nosso sistema solar, Mercúrio e Plutão são planetas prisões. Não são evolutivos. Ou seja, não vão ter raças ou ciclos de atividade e repouso, ciclos de evolução. Não vai ter. Eles são prisões.
Assim como a nossa Lua é um satélite prisão. Né? O Chico revela no livro 2012, né, que, por exemplo, Hitler está em solitária, preso, detido, no planeta prisão Plutão. Por 10 séculos. 1000 anos. Sozinho. O único espírito que visita Hitler, o único mentor espiritual que se propôs a ajudar Hitler, porque o seu mentor espiritual já tinha abandonado Hitler há muito tempo, foi Gandhi. A única visita que Hitler recebe em Plutão é de Gandhi. Mercúrio eu não sei. Sei que é um planeta prisão. E a Lua, o famoso Lampião, né? Nosso famoso cangaceiro, naquele tempo estava preso na Lua. Não sei se ainda está. Qual o objetivo disso? O exílio. Há uma migração desses espíritos ultra rebeldes, eles vão para a Lua, permanecem um tempo lá, e a logística de Vimanas, por isso que tem tantas naves na Lua. Pegam na Lua, pode ir. Né? Muito interessante isso aí. Aqui, pessoal, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa? Ficou legal, né? Acho que eu passei tudo, né? Bem completo. Bom, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos ver, mas a questão das guerras, né, dos arianos, não sei o quê, dos hindus, egípcios, essa tendência capelina que aportou na Terra, eu vou mostrar para vocês o seguinte: fizeram um estudo sobre as guerras contabilizadas, quantidade de guerras contabilizadas, que os países que participaram, de 1646 a.C. até o ano de 2057. Muito tempo, né? 3, 4, 3, 2, 3, quase 4.000 anos aí. Tá? A Turquia, em último lugar, 210 guerras. O turco, ariano. China, 244 guerras. A China não é ariana, a China é a etnia maior. Roma, 259. Todo mundo tem a ideia que Roma foi o pior, 259 guerras. Polônia, 344 guerras. A Espanha, 387 guerras. Alemanha, 425 guerras. A Rússia, 491 guerras. Os Estados Unidos foi o terceiro, 833 guerras. Tudo ariano. A Inglaterra, 1105 guerras. E a campeã? A França, 1115 guerras. E a gente entende por que o Espiritismo nasceu na França. Os franceses dos arianos foram os... E por que fala que serão os primeiros a cair agora, né? A Europa, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? A Europa está esgotada por débitos clamorosos, kármicos. E tu vê que a Itália aqui, né? Bom, a Itália não, a Roma, né? Roma na Itália, 259 guerras. A gente tem a ideia que Roma foi terrível. Foi, mas a França botou lá no bolso. Por que a França tinha sido invadida pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, passaram por tudo aquilo? Cara, os franceses, por que eles apagaram o espiritismo na França? Hoje o espiritismo na França é estudo, como é que eu vou dizer, estudo simples sobre a história francesa, vamos dizer assim, não é uma coisa levada para o lado da religião, da libertação, né, de consciência, uma coisa que está... Inclusive, acho que foi até 1650, 1670, a própria igreja não reconhecia Cristo, né? Sim. Depois que ela começou a decair, que ela levantou a imagem de Cristo para poder... Que coisa interessante, né? Igreja Católica Apostólica. A ganância, o orgulho, a vaidade do... A Europa realmente está assim, muito... Quando a gente for estudar ali a saga dos arianos, aí o Geraldinho ele mostra um vídeo ali que... Ele mostra assim no mapa uns pontinhos brancos, e cada pontinho branco uma guerra. Tu vê que a Europa... Pontilhão. Tomada, branca. O mapa da Europa é todo branco. Guerra. Aí tu entende a peste negra, aí tu entende agora a Covid, a gripe espanhola na Espanha. A Europa sempre foi devassada por isso aí. E vai continuar.
Hoje enchentes que a mídia não mostra. Tá um caos aqui. Tá um caos. Por quê? Porque eles têm esses pesados débitos. Né? E por que Jesus trouxe para o Brasil a árvore do seu evangelho? Né? A gente estudou aqui o evangelho e sua peregrinação, né? Ele teve que tirar da Europa, não tem como. A China está isolada, né? A China se isolou. A Europa, confusão. Os Estados Unidos, confusão, porque é o terceiro que mais briga, luta, mata e conquista. Teve que descer. Só que depois do Brasil não tem mais, né? Nós temos que rezar. Se não der certo aqui, claro. não der certo aqui, já é. Gente, eu vou fazer uma prece final e depois nós vamos mostrar o nosso vídeo. Pode ser? Vamos agradecer a Deus, então, a Jesus, por este encontro maravilhoso, agradecendo aos nossos guias espirituais, agradecendo aos nossos guardiões que nos protegeram, nos neutralizaram na tarde de hoje, e que esse vídeo possa servir de libertar as consciências e principalmente posicionar os irmãozinhos que queiram, que tenham a vontade de conhecer a sua própria história, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Nossa intenção, com muito amor, com muita dedicação, muita simplicidade, é demonstrar fatos históricos que têm uma extrema relevância para o nosso espírito, para a nossa evolução espiritual. Agradecendo mais uma vez a Deus Pai por todos os benefícios, por toda a maravilhosa assistência que Ele tem nos conduzido, nos proporcionado através da sua misericórdia. Porque nós somos pobres egos caminhantes nessa terra. E que todas as guerras, confusões que estão ainda marcando a nossa mente num passado tenebroso, que ele possa ser transmutado em amor, em caridade e em fé. E que de nossas mãos, que de nosso coração, que de nossa mente possa sair apenas a lei que o Cristo nos ensinou, que é a lei do amor. Assim, agradecendo mais uma vez a Senhora da Luz Velada, essa Umbanda de todos nós, por essa maravilhosa tarde e por ter nos sustentado diante de tantos embates espirituais negativos. Que todos esses irmãos das trevas possam receber também de uma forma característica, de uma forma poderosa e positiva, o amor de Jesus. Que eles possam despertar, que eles possam se iluminar, que eles possam expandir as suas consciências. É o que nós desejamos sinceramente a todos esses irmãos, que ainda necessitam e muito de todo o amparo espiritual, nosso e os nossos guias espirituais. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Pode fechar então.